Em Mateus capítulo 23, verso 24, repreendendo os fariseus por sua hipocrisia e legalismo, Yeshua usou a expressão guias cegos que coam mosquitos e engolem camelos. De acordo com o original aramaico, olhando essa expressão lá nos textos originais, a expressão era essa mesma, coar mosquito e engolir camelo. Certamente isso era um ditado popular da época, na verdade até bem simples de se entender. Porque essa analogia entre reter um mosquito e deixar passar o camelo é porque os fariseus ficavam se atendo a detalhes pequenos, sem relevância, para reafirmarem seus dogmas religiosos, tratando questões pequenas como se fossem questões fundamentais, mas deixavam passar grandes erros que realmente estavam indo contra a Torá. E os maiores exemplos que explicam essa expressão estão nos versos que vêm antes e depois dessa declaração. No próprio capítulo 23 de Mateus, versículo 23, Yeshua disse: vocês dão dízimo da menta, do endro e do cominho, hortaliças de pequeno porte, e esquecem as coisas mais importantes da Torá, que são julgamento, misericórdia e fidelidade. Atualmente não há mais necessidade de recolher dízimo, a gente já sabe disso. Mas quando era necessário, porque ainda havia sacerdócio levítico para ser sustentado em Israel, dar dízimo não era mais importante do que julgar as situações com justiça, exercer misericórdia, demonstrar fidelidade à lei de Deus. Dízimo não era mais importante do que isso. Tanto que tem um trecho no texto de Mateus que Yeshua diz: quando você for colocar sua oferta no altar, não se referindo a oferendas como se faz em religião africana, mas o dinheiro que era doado colocado lá no altar no templo de Jerusalém. Ao ir levar sua oferta, se você lembrar que tem algo contra o seu irmão, antes de fazer a oferta, vai lá se consertar com seu irmão. Porque questões ligadas a dinheiro nunca foram mais importantes do que realmente o jeito de ser e de agir com nossa própria família espiritual. E no versículo 24, Yeshua disse aos fariseus: vocês limpam a taça por fora, mas por dentro ela continua suja. Se referindo à falsidade humana. A pessoa demonstra uma coisa, mas pensa outra. A Torá, ela é toda importante. Não só para o israelita, para nós também. Porque, como já foi dito em outras explanações anteriores do Projeto Reina, Torá não é uma lei judaica só para judaísmo. Torá, na verdade, é aquilo que chamamos de os 10 mandamentos. E aquilo ali é para todo mundo. É o mínimo que Deus quer da raça humana. Mas tem alguns preceitos da Torá que são maiores em dignidade. Ou seja, a Torá toda é importante, mas tem preceitos da Torá que são mais importantes do que outros. Um exemplo. Lá atrás, na época do deserto, Yahweh ordenou que ninguém acendesse fogo no Shabat. Por que ele disse isso? Ninguém precisava comer nem cozinhar no dia do descanso? Ele tinha dito isso porque no dia do Shabat, o único fogo que podia estar aceso era o fogo da chama divina que queimava no altar. No Mishkan tinha um fogo aceso que era o fogo da manifestação do próprio Deus. A manifestação do Espírito Sagrado acontecia naquela época na forma de um fogo que queimava no altar. Por isso que não podia haver outro fogo no arraial. Mas isso tudo envolvia um conceito ideológico da época. Alguns fariseus modernos trouxeram isso para o dia de hoje, onde não há mais sacerdócio levítico em Israel. E criaram uma regra hipócrita. Uma família israelense não pode nem acender o fogão para cozinhar no dia de Shabat. É desse tipo de coisa que estamos falando. Você me entende? Regras legalistas que não acrescentam nada na santificação do fiel. Não tem proveito nenhum na luta contra o pecado. Coar o mosquito e engolir o camelo tem a ver com isso. Pegando aquela comparação anterior em relação ao dízimo, é o que as igrejas fazem hoje. O sujeito, ele assume um cargo na igreja, aí anda em adultério, bate na mulher, pega dinheiro com agiota, ou ele mesmo age como agiota, sendo que agiotagem é pecado. A única diferença é que não tinha o termo agiotagem na Bíblia. Na tradução bíblica que a gente tem, o termo para isso é usura. Você lembra que na sua Bíblia tem uma expressão, usurário? Usurário é a mesma coisa que agiota. Só muda o sinônimo, mas a agiotagem sempre foi pecado. Sendo que tem crente que pega dinheiro com agiota e tem crente que é agiota. Mas o dízimo ele não deixa de dar.
Aí o crente se torna agiota ou pega dinheiro com a agiota e ainda dá o dízimo desse dinheiro. Esse que faz isso, ele está coando mosquito e engolindo camelo. Ah não, dízimo não pode deixar de dar, senão o pastor diz que ele é ladrão e ladrões irão para o inferno. Coar mosquito e engolir camelo é sobre isso. É coisa de fariseu. É coisa de gente que veste uma capa de santo para mostrar aquilo que não é. Porque as pessoas sempre pensam assim, eu sou o que eu mostro. Se você mostra um lado bom, mas você é mau, você não é bom, você é mau. Você é o que você realmente é por dentro. E depois eles ainda vêm a público dizer que ninguém pode criticar pastor porque o pastor só presta conta a Deus. Esse pensamento também é hipocrisia, porque o líder da congregação exige ser respeitado como um profeta. Para ser respeitado como profeta, tem que ser modelo para o rebanho. Senão está coando mosquito e engolindo camelo. No texto de Timóteo não diz? O bispo tem que ser irrepreensível, o marido de uma mulher só tem que ter bom testemunho dos de fora, servindo de modelo para o rebanho. Se a hipocrisia do líder espiritual está muito evidente aos olhos do povo, do rebanho, os fiéis têm a obrigação moral de não serem cúmplices dele. 1 Timóteo 5:22. Instruindo Timóteo, Paulo diz, não se torne cúmplice dos pecados dos outros. Você vai se tornar cúmplice do pecado do pastor só para dizer que está sendo fiel ao seu pastor? Tem crente que vira a cara para pessoas de outras religiões, mas em casa toca o terror. Obriga filho a ir para a igreja. Obrigar um filho a ir para a igreja, totalmente errado. Totalmente errado. Não faça isso. Senão você estará coando mosquito e engolindo camelo. Aí aquele crente todo errado que bate na esposa porque ela não quer ser submissa, entre aspas, é outro engolidor de camelo. Sabemos que a submissão da mulher não caducou. Só que a submissão da mulher ao marido não é como a maioria pensa. Ah, eu não sei como é que é, como é que é. Tem explanação aqui no canal sobre isso. Procura lá que você vai achar. Um fiel do Deus eterno só tem crescimento espiritual quando ele se dedica ao que está escrito. Ou seja, eu procuro obedecer à lei do Deus eterno por causa da minha fidelidade a Ele. Não para mostrar para os outros que eu sou melhor. A salvação é pela fidelidade. Precisamos ser fiéis àquele que nos escolheu. Engolir camelo faz mal para a saúde.